Olá, meus amigos, quero saudar a todos. Vamos ao estudo da lição número 6, a parte de terça-feira, 1º de fevereiro. Passamos já um mês do ano de 2022. Graças a Deus por essa passagem, por esse tempo já vivido. Vamos falar sobre um sacerdote perfeito. No tempo de Moisés e quando foi instituído a questão do ofício de sacerdote, as pessoas tinham confiança nessa pessoa. As pessoas que eram, assim, pecadoras, pegavam, assim, a sua oferta, o seu cordeirinho, o seu pombinho, até mesmo medidas de farinha, se a pessoa era muito pobre, e levava diante do sacerdote. E a pessoa tinha plena confiança de que aquele homem, mesmo imperfeito, pecador, ele estava preparado para oficiar o cerimonial assim da remissão, da limpeza dos pecados. Então, era assim algo impressionante, como as pessoas assim tinham uma confiança tremenda no sacerdote que oficiava ali tudo o que eles precisavam para sentir-se livre dos pecados cometidos. Por isso, o ministério sacerdotal eficiente nos leva à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todos os sacerdotes precisavam fazer, assim, uma expiação por si mesmos, porque eram seres humanos. E para fazer um sacrifício em favor de uma pessoa, somente um sacerdote poderia realizar essa tarefa. Ninguém mais poderia realizar. Deus havia instituído a tribo de Levi como a tribo do sacerdócio. E Arão foi o primeiro sacerdote a oficiar ali no tabernáculo, no santuário, e Deus pediu que Moisés fizesse uma cópia, uma réplica daquele que estava no céu. Por isso Deus disse, ninguém mais pode oferecer sacrifício a não ser um sacerdote. Era realmente uma responsabilidade muito grande. A pessoa que trazia o cordeirinho, que matava o cordeiro, que via o sacerdote pegar o sangue, colocar nas pontas do altar, levar dentro do lugar santo e sair dali dizendo, pronto, você já está com os seus pecados completamente perdoados. A pessoa saía dali com a plena confiança de que aquele ritual feito por aquele homem estava assim sendo satisfeito diante de Deus. Por isso que Deus disse, ninguém mais pode oferecer sacrifício. Tanto que o rei Saul foi um exemplo estrondoso de estupidez. Quando ele estava diante de uma iminente guerra, Saul precisava assim falar com o profeta Samuel. O profeta Samuel disse, espere-me 7 dias e eu chegarei no acampamento para decidir com você se você deve ir ou não para a guerra. Só que os 7 dias se passaram e o profeta Samuel atrasou. Então o rei Saul ficou desesperado, porque ele viu a quantidade enorme de soldados do inimigo, tipo assim, viu ali 20.000 soldados, ele tinha apenas 600 soldados. Ele viu que alguns já estavam assim, desertando, indo embora. Ele ficou apavorado. Ele disse, eu preciso falar com Deus, eu preciso de uma solução. Então ele pegou e ofereceu o sacrifício. Ele terminou de oferecer o sacrifício, o profeta Samuel chegou e perguntou, o que é que fizeste? Ele disse, forçado pelas circunstâncias, eu fui obrigado a oferecer o sacrifício. E então o profeta Samuel disse, olha, Saul, você desobedeceu uma ordem veemente de Deus. Ninguém pode oferecer sacrifício a não ser um sacerdote ou alguém instituído por Deus. Então você não poderia de forma alguma ter oferecido esse sacrifício. Por causa disso, Deus vai tirar o reinado da tua família. Não serás mais rei. Deus vai escolher outra pessoa em teu lugar. Isso deixou Saul muito chateado, mas ele desobedeceu. Ele fez algo que Deus não autorizava de forma alguma. Ele usou uma desculpa amarela. As circunstâncias me levaram a isso. Isso pode nos levar hoje a termos assim, desculpas diante de Deus. Eu pequei porque não havia outro jeito. Eu fui forçado a isso. Eu fui tentado acima dos meus limites. Essas explicações não convencem Deus, como não convenceu nem o profeta Samuel e nem Deus. Por isso que Deus deixou que Samuel colocasse diante de Saul que ele teria uma disciplina por causa daquilo que ele fez de forma errada. Os sacerdotes tinham ordem severa de purificação pessoal antes de oficiar um sacrifício. Não poderiam, por exemplo, ter nenhum defeito. O sacerdote tinha que ser perfeito, não ter nenhum defeito físico. E sua vida deveria ser uma vida exemplar. Porque se ele fosse diante de Deus, fora das especificações divinas,
ele morreria fulminado com a presença divina, porque estava completamente impuro. Então, por isso que as pessoas confiavam que aquele homem, o sacerdote, ele tinha condições morais e espirituais de representá-los diante de Deus, durante a oferta, assim, pelo pecado, durante um sacrifício a ser feito. A pergunta número 3 diz o seguinte: o sacerdote oficiava em favor dos pecadores. Mas quando Cristo se tornou sacerdote, nosso sacerdote, uma lei, a lei do sacerdócio, teve que ser mudada. Como aconteceu isso? Vamos ler o texto? Hebreus 7, de 11 a 16, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque? Então o apóstolo Paulo pergunta aqui em Hebreus capítulo 7, se o sacerdócio levítico era um sacerdócio perfeito, por que Jesus teria que ser nomeado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, que era a ordem sacerdotal? Verso 12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei, porque aquele de quem essas coisas se dizem, Jesus Cristo, pertencia a outra tribo, da qual ninguém serviu como sacerdote diante do altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu da tribo de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Após o Paulo, nessa pergunta, o sacerdote deveria oferecer sacrifício pelos pecadores somente o sacerdote da tribo de Levi, através da linhagem de Arão. Se havia essa especificação, essa situação de restrição, por que Jesus foi assim feito sacerdote? Deus teve que mudar a lei do sacerdócio? Resposta: a lei do sacerdócio exigia que todo sacerdote deveria ser da linhagem da tribo de Levi por meio de Arão. Jesus era da linhagem de Judá. Por isso Deus mudou a lei do sacerdócio para que Jesus se tornasse sacerdote no céu. Muito bem, uma lei cerimonial ou uma lei sacerdotal dada por Deus só podia ser mudada pelo autor da própria lei, como aconteceu com o sacerdócio e com a lei do sacrifício. O sacerdócio foi extinto assim que Jesus morreu na cruz como Cordeiro de Deus. E também Jesus tornou obsoleto os sacrifícios de animais, porque Jesus se ofereceu como o Cordeiro de Deus, um sacrifício e uma oferta perfeita. Por isso, se Jesus já se tornou o sacerdote e o sacrifício perfeito, então não havia mais necessidade de oferecer continuamente sacrifício pelos pecados do povo ou das pessoas. Jesus era o grande sacrifício, tornando então desnecessário oferecer sangue de animais para limpar os pecados. A morte de Cristo na cruz, sua ressurreição, sua ida para o céu, inaugurou uma nova era de petição e de perdão diante de Deus. Agora, o sacerdote era Jesus Cristo, que foi empossado por Deus para que pudesse nos representar. Um sacerdote celestial, totalmente eficiente, sem pecado e ministrando em nosso favor. Louvado seja Deus. Perceberam como o sacerdócio deveria assim utilizar-se de uma assim personalidade, de um caráter puro? E por isso o sacerdote se preparava todos os dias para que ele pudesse oferecer sacrifícios pelas pessoas que o procuravam. Depois da morte de Jesus, não precisou mais de nenhum sacerdote, nem de matar animais, porque Jesus assumiu este lugar, essa postura. Jesus morreu por todos nós, fez um sacrifício e isso o habilitou a se tornar o nosso representante, o nosso sacerdote. Durante o incêndio numa floresta grandiosa, via-se um pássaro voando de lá para cá em desespero. O ninho onde ela estava, onde ela fez o ninho e pousou e colocou os seus ovinhos, haviam nascido muitos passarinhos.
e aquele pássaro estava desesperado, porque via que a árvore onde ela tinha o ninho estava começando a pegar fogo. A fumaça começou a subir. E aquele pássaro, em desespero, voava em torno da árvore, tentando tirar os seus filhotes, mas não conseguia. Num certo momento, quando as chamas aumentaram de volume, aquele pássaro, ele invadiu o próprio ninho. E então cobriu os seus filhotes com as asas. E as chamas crepitaram e acabaram matando aquele pássaro e praticamente desintegrando aquele ninho. Mas todos os outros, as aves, todos os seus filhotes foram salvos por esse sacrifício. Estamos falando de um passarinho, de uma ave. Mas podemos dizer que Jesus Cristo também fez um sacrifício semelhante. Ele nos cobriu, assim com suas mãos, com seus braços, e ele nos protegeu ali da consumação do pecado, da segunda morte. Aceitar Jesus é ficar livre da segunda morte. Ele nos perdoa, ele nos aceita, ele nos dá direito a sermos co-herdeiros com ele, porque somos adotados por Deus através do seu sacrifício. Por isso Jesus Cristo se tornou um sacerdote eficiente, perfeito no céu. Ele nos representa e pode fazer o melhor por todos nós. Ellen White escreveu no livro Igreja Remanescente, na página 34, o seguinte: Jesus é o nosso grande sacerdote no céu. E o que faz ele no céu? Faz intercessão e expiação pelo seu povo que nele crê. Pela sua justiça imputada, são aceitos por Deus todas as pessoas que estão manifestando diante do mundo sua fidelidade a Deus, observando todos os seus mandamentos. Então, quando a pessoa aceita Jesus, quando a pessoa aceita a nova aliança que foi o sangue de Jesus derramado na cruz, essa pessoa recebe de Deus a garantia de que Jesus vai representá-lo e que seus pecados serão perdoados, e a pessoa é justificada por causa do sacrifício e da intercessão desse sacerdote totalmente eficiente. Deus nos abençoe, que possamos agradecer em nosso coração essa intercessão de Jesus e essa representação perfeita diante de Deus. Quando no passado um rei condenou um certo homem, diante dele apareceu o filho do rei, o príncipe, que era amigo do homem condenado. E aquele príncipe disse: meu pai, por favor, eu estou pedindo em meu nome. Este homem é meu amigo. Por favor, meu pai, não o condene à morte, porque esse meu amigo já me salvou algumas vezes de morrer. Talvez o senhor não saiba, mas esse meu amigo já me salvou algumas vezes e agora eu estou tentando salvar a vida dele. Eu intercedo por ele. Foi uma intercessão tão perfeita que o rei disse: meu filho, se é você que me pede, então eu creio em suas palavras, eu vou perdoar o seu amigo, está perdoado, pode ir embora. E assim o príncipe acompanhou o amigo até lá fora, que lhe deu um abraço agradecendo aquela intercessão. Jesus é nosso intercessor. Ele garante o nosso perdão, nossa aceitação diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esse sacrifício feito por nós e pela intercessão e representação diante de Deus. Que o Senhor te abençoe. Obrigado, Senhor, por essa bênção de termos Jesus como um sacerdote eficiente. Os sacerdotes humanos eram falhos. Eles precisavam oferecer sacrifícios por si mesmos. Mas Jesus ofereceu um sacrifício por todos nós. Um sacrifício perfeito, se tornou nosso sacerdote perfeito. Nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Tenha uma terça-feira abençoada. 1º dia de fevereiro. Vamos pedir que Deus nos abençoe nesse dia. Fique com Deus. Obrigado pela atenção.